Essa não é uma história que eu gosto de lembrar. Mas é a minha verdade. E a verdade, por mais que machuque, também liberta. Hoje, com o coração tranquilo de quem viveu e sobreviveu, eu conto como tudo começou. Eu era só uma jovem buscando consolo na fé. O mundo ao meu redor era incerto. Mas a igreja era o meu refúgio. Era ali que o silêncio não pesava. Que o vazio parecia ter resposta. Que a solidão se calava diante dos cânticos. E foi nesse lugar de fé que conheci o Padre João. Padre João era diferente dos outros. Tinha um jeito calmo, firme, mas também cheio de gentileza. Ele olhava nos olhos quando falava. E quando me escutava, era como se o tempo parasse. No início, era só amizade. Conversávamos depois das missas. Falávamos de Deus, da vida, das dúvidas que moravam em mim. E a cada conversa, algo em mim se acalmava. E ao mesmo tempo, algo começava a despertar. Eu esperava pelas missas. Não apenas pela palavra, mas por ele. Por um olhar, por uma frase. Por aquele sorriso contido que só ele sabia dar. E eu sabia que era errado. Sabia que não podia. Mas o coração já não ouvia a razão. E então veio aquela noite. A noite da tempestade. O céu desabava lá fora. E eu fiquei presa na igreja depois da novena. Ele me ofereceu abrigo. Sentamos juntos. Conversamos por horas. E naquele momento, algo em mim se entregou. Sem promessas. Sem culpa. Só sentimento. Na manhã seguinte, ele não me olhou. Sequer me cumprimentou na missa. Mas eu já sabia. Minha vida tinha mudado. Naquela noite, plantei algo dentro de mim. Ainda não sabia o que. Mas tudo que veio depois, começou ali. E por mais que a memória traga dor, eu nunca esquecerei como tudo começou. Num banco de igreja, entre palavras de fé e silêncios que gritavam. A fé era o meu refúgio. E foi dentro dela que minha história de dor e força começou. Dizem que algumas noites mudam nossa vida. A minha foi numa noite de tempestade. A chuva caía forte, como se o céu chorasse por mim. A novena tinha acabado, mas eu fiquei ali, esperando a chuva passar, sem saber que o que viria depois seria muito maior que aquela tempestade. Ele apareceu, com um guarda-chuva na mão e preocupação no rosto. Me ofereceu abrigo. Fomos até a sacristia, onde o som da chuva fazia companhia às nossas palavras. Conversamos por horas. Falamos de medo, de fé, de solidão. E entre um silêncio e outro, algo mudou. Não houve toque impróprio. Não houve promessas. Foi só um momento em que duas almas cansadas se encontraram. E naquele instante, eu me entreguei. Entreguei o que restava de ingenuidade. Entreguei um pedaço do meu coração. E ele aceitou. Quando saí dali, não sabia se devia sorrir ou chorar. Só sabia que alguma coisa dentro de mim tinha se transformado. No dia seguinte, fui à missa. Sentei no último banco. E esperei o olhar dele. Mas ele não me olhou. Sequer ergueu os olhos do altar. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra dura. Aquele silêncio foi o início de um abismo. Os dias passaram. Eu tentava agir normalmente. Mas meu corpo, não. Comecei a passar mal. Enjoo. Cansaço. Sensibilidade. Pensei que fosse nervoso. Ou castigo. Mas lá no fundo, eu já sabia. Fui até a farmácia e comprei o teste. Sozinha. Voltei para casa. Esperei o tempo indicado. E ali, duas linhas mudaram minha vida. Eu estava grávida. E com isso, o mundo desabou de vez. Chorei. Chorei por noites seguidas. Me olhava no espelho e não via mais a menina de antes. Como contar? A quem contar? Quem acreditaria em mim? Juntei toda a coragem que existia em mim e fui até ele. O mesmo homem que me olhava com doçura agora empalideceu. Mal conseguia respirar. Me pediu segredo. Disse que precisava de tempo. Disse que não podia me assumir. Naquele instante, tudo dentro de mim se partiu. Ele foi embora. E eu fiquei com a promessa vazia e a barriga cheia de dúvidas. Tentei esconder. Mas cidade pequena é boca grande. Alguém viu a gente conversando dias antes. Os boatos começaram. E o julgamento veio como uma avalanche. Fui chamada de mentirosa. De destruidora de vocações. De pecadora. Perdi amigos. Perdi meu chão. Meu pai deixou de falar comigo.
Minha mãe chorava todos os dias, sem saber o que fazer. E eu, só queria sumir. Voltei à igreja uma última vez. Sentei no último banco, como antes. Mas dessa vez, não pedi nada para mim. Rezei pela criança que crescia dentro de mim. Que ela não pagasse o preço dos meus erros. Padre João foi transferido. Diziam que era por minha causa. Nunca soube a verdade. Ele partiu, e nunca mais mandou uma carta. Nem um pedido de perdão. Nada. E eu fiquei com as dores, com as noites vazias, com os olhares de julgamento, mas também com uma vida dentro de mim. E foi ali que comecei a entender. Nem todo erro é pecado. Nem toda queda é o fim. Às vezes, é só o começo da nossa força. Quando a gente cai, às vezes não é a dor da queda que mais machuca. É o barulho de quem aponta o dedo. E foi isso que aconteceu comigo. A barriga ainda nem aparecia. Mas os olhos das pessoas já me rasgavam por dentro. Bastou um sussurro, um olhar atravessado. E toda a cidade parecia saber. Sabiam antes mesmo de eu contar. Ou pior, achavam que sabiam. Foi com o padre. Ela que se insinuou. Isso é pecado. Ela destruiu um homem de Deus. As palavras eram lâminas. Cada boato, um corte. E eu sangrava em silêncio. Na escola, os professores cochichavam. No mercado, as pessoas desviavam o olhar. Na missa eu não voltei mais. Aquele altar que um dia me acolheu, agora me expunha. Minha mãe, coitada, tentava entender. Chorava escondido. Rezava o terço o dia inteiro. Meu pai não falava uma palavra. Só o silêncio dele já dizia tudo. E eu carregava o peso de dois. O da minha culpa e o do meu filho. Comecei a me isolar. Trancava a porta do quarto. Apagava as luzes cedo. Me escondia do mundo. Porque o mundo parecia ter virado as costas para mim. E em meio a tudo isso, a barriga crescia. E com ela, o medo. O medo do futuro. O medo de não conseguir. O medo de ser mãe sozinha. Mas também um fio de esperança. Porque, mesmo em meio ao caos, eu sabia que aquela vida dentro de mim era inocente. Era luz. Era amor. Às vezes, encostava a mão no ventre e pedia perdão. Pedia desculpa por tudo que ele ou ela teria que enfrentar. Pedia força. E pedia para não desistir. Mas o julgamento, ele não dava trégua. Lembro de uma vizinha me chamar de vergonha da rua. Lembro da minha prima dizer que eu tinha jogado minha vida fora. Lembro da diretora da escola me chamar para conversar. Você ainda quer continuar estudando, mesmo assim? Como se ser mãe fosse uma sentença. Como se ser jovem e grávida fosse crime. Mas eu resisti. Resisti ao escárnio. Resisti à vergonha. Resisti até a mim mesma. Porque teve dias em que eu quis sumir. Desaparecer do mundo. Deixar de existir. Mas aí, a vida mexia dentro de mim. E eu lembrava. Eu não estou mais sozinha. Agora, eu sou abrigo. Sou casa. Sou o começo de alguém. E naquele momento, algo mudou. A dor do julgamento ainda estava ali. Mas a certeza também. Se o mundo inteiro me virasse as costas, eu teria alguém para segurar minha mão. Mesmo que essa mão ainda estivesse em formação. Essa foi a fase mais difícil. Não por estar grávida, mas por estar tão sozinha. Só que mesmo sem saber, eu já estava aprendendo. Ser forte não é não chorar. É levantar mesmo depois de ser jogada no chão. E naquele chão, foi onde eu encontrei minha força. Dizem que o parto é o fim de um ciclo. Mas para mim, foi o começo de tudo. O início da vida. Da vida dela. E da minha, de verdade. A gravidez foi longa. Não nos meses, mas na solidão. Cada semana parecia um ano. Cada ultrassom, uma vitória silenciosa. Não havia comemoração. Não teve chá de bebê. Não teve enxoval bordado pela avó. Mas teve amor. Um amor calado, que ia crescendo junto com a barriga. Trabalhei até onde o corpo permitiu. Voltei a estudar pelas manhãs. Carregava o caderno numa mão e os enjoos na outra. E cada passo, cada dia vencido, era uma prova de que eu não estava derrotada. Faltando um mês para o parto, minha mãe me chamou na cozinha. Ela segurava um casaquinho amarelo. Disse que tinha bordado se fosse menina. Naquele gesto, eu vi perdão. Vi aceitação.
E chorei como criança. No hospital, fui sozinha. Minha mãe chegou depois. Mas ali, na sala fria e iluminada, era só eu e Deus. As contrações vieram como ondas. Dor e alívio. Medo e coragem. Vida querendo nascer. E então, ela chorou. O choro mais lindo que já ouvi. O som mais forte que já me atravessou. Me trouxeram aquele corpinho enrugado e vermelho. E quando ela abriu os olhos, eu me perdi neles. Dei o nome de Clara. Porque ela era isso. Clareza. Luz depois da escuridão. Razão depois da confusão. Segurar minha filha foi como respirar pela primeira vez depois de muito tempo debaixo d'água. Como abrir a janela depois de meses trancada no escuro. Ela era pequena, mas já era tudo. Os dias seguintes foram difíceis. Noites sem dormir. Medo de fazer tudo errado. Falta de fraldas, falta de leite, falta de apoio. Mas sobrava amor. E esse amor, mesmo cansado, sustentava tudo. Aprendi a dar banho com água morna e oração. Aprendi que o choro dela me doía mais que qualquer coisa. Aprendi que ser mãe é descobrir forças que a gente nem sabia que existia. Minha mãe ajudava, aos poucos. Não falava muito, mas segurava a Clara no colo como se pedisse desculpas pela distância de antes. E ali, nas mãos da minha mãe, minha filha também curava o passado. Os vizinhos ainda falavam. Mas agora, falavam mais baixo. Porque quando olhavam para mim com Clara no colo, viam que ali não tinha escândalo. Tinha amor. Tinha resistência. Ela trouxe respeito onde antes havia escárnio. Trouxe ternura onde havia julgamento. E mesmo quando me sentia fraca, bastava olhar para ela dormindo, com os olhos semiabertos e a boquinha fazendo bico, que eu me lembrava. Eu venci. Ela era minha vitória. Meu recomeço. Minha cura. A chegada de Clara não apagou as dores, mas acendeu todas as luzes que eu achava que nunca mais se acenderiam. E foi com ela no colo que eu entendi o que era ser forte de verdade. A casa ficou mais silenciosa depois que Clara nasceu, mas meu coração nunca mais esteve vazio. Os dias eram longos, as noites, intermináveis. E eu, ali, com um bebê nos braços, e o mundo nas costas. A solidão era a presença constante. Não tinha mensagens no celular. Ninguém perguntava como eu estava. Mas cada olhar da Clara me lembrava que eu era necessária. Eu aprendi a preparar mamadeira no escuro. A trocar fraldas com uma mão só. E a chorar baixinho para não acordá-la. Minha juventude. Aquela despreocupada, de sair com amigos e fazer planos soltos. Ela ficou para trás. Mas em troca, ganhei outra versão de mim. Uma mulher que sabia lutar. Que sabia resistir. Que sabia amar. Nos momentos de cansaço, eu pensava, e se eu tivesse desistido? E sentia um arrepio. Porque não desistir foi o ato mais corajoso da minha vida. As contas apertavam. A comida era contada. Mas Clara crescia saudável. E sorria com os olhos. Ah, aquele sorriso. Apagava todas as angústias. Voltei a estudar à noite. Levava Clara para uma vizinha que se afeiçoou por nós. Era difícil. Eu chegava em casa exausta. Mas quando ela balbuciava meu nome, todo o peso se transformava em ternura. Um dia, encontrei o caderno antigo onde anotava sonhos. Viajar, casar, ser feliz. Sorri. Porque, de um jeito torto, eu estava vivendo isso. Não como imaginei, mas como a vida me ensinou. Ser mãe solo é ser tudo. Em todos os horários. Ser colo, comida, remédio e resposta. É ser o alicerce mesmo quando se está em ruínas. Mas eu descobri que a gente não precisa de multidão para estar completa. Basta um coraçãozinho batendo do lado do seu. Sozinha? Sim. Mas nunca mais vazia. Os anos passaram. Clara crescia. E com ela, as perguntas. Por que eu não tenho pai? Por que o vovô não fala com a gente? Por que a senhora chora quando vê igreja, mamãe? No começo, eu desviava. Dava respostas vagas. Seu pai foi embora. Somos só nós duas, filha. Mas o tempo. O tempo não permite esconder tudo para sempre. Um dia, ela chegou da escola triste. Contaram para ela. Do jeito errado. Com veneno nas palavras. Ela me olhou com os olhos cheios d'água e disse: Mamãe, é verdade que você e o padre
O mundo parou. Por segundos que pareceram horas. E eu respirei fundo. Olhei para ela e falei: Filha, vamos conversar. Sentei ao lado dela. Segurei suas mãos pequenas nas minhas. E, pela primeira vez, contei a história. Sem florear. Sem esconder. Mas com cuidado. Com verdade. Contei que eu era jovem. Que buscava fé e encontrei confusão. Contei que o amor apareceu no lugar errado. Na hora errada. Mas que nunca foi sujo. E que dela nasceu o que havia de mais bonito em mim. Clara ouviu em silêncio. Chorou baixinho. Mas depois, deitou no meu colo. E disse: Eu te amo, mamãe. Obrigada por não ter me deixado. Aquele momento foi o início da nossa cura. Depois disso, ela quis saber mais. Quis ver fotos. Quis conhecer a história da nossa família. E eu fui contando, pedacinho por pedacinho. Também procurei meu pai. Anos sem falar. Mas o tempo amolece até os corações mais duros. Levei Clara com as pernas tremendo. Ele olhou para ela. E alguma coisa mudou em seu olhar. Ele chorou. Pediu perdão. Nos abraçamos. E, naquele abraço, anos de silêncio se dissolveram. A verdade, quando é dita com amor, não machuca. Ela liberta. E a Clara, com seus olhos firmes e seu sorriso doce, me ensinou que a aceitação começa dentro da gente. Não somos o erro que cometemos. Somos o que fazemos com ele. E naquele dia, pela primeira vez, eu me vi inteira no espelho. O perdão é uma dessas coisas que a gente ouve tanto na igreja, mas só entende mesmo quando precisa dar. E quando precisa receber. Durante muito tempo, eu quis que o Padre João pedisse perdão. Não só por mim, mas por tudo que ficou suspenso entre nós. Mas ele nunca escreveu. Nunca ligou. Nunca apareceu. E isso doía mais do que a própria história. Parecia que tudo que vivi não tinha importância para ele. Houve noites em que eu imaginava como seria o reencontro. Se ele me pediria desculpas. Se olharia para Clara. Se reconheceria alguma coisa nela. Mas esse reencontro nunca veio. E foi aí que percebi o perdão que eu esperava dele. Eu precisava dar a mim. Me perdoar por ter acreditado. Por ter me entregado. Por ter amado. Não era pecado ter amado. Não era erro ter sentido. Mas era erro me culpar tanto. Me castigar tanto. O dia em que fui ao confessionário depois de anos. Foi diferente. Eu não fui para confessar o passado. Fui para declarar que sobrevivi a ele. O padre, outro agora, me ouviu com atenção. E, no fim, disse: Você é mais forte do que imagina. E Deus já te perdoou há muito tempo. Eu saí dali mais leve. Como se tivesse deixado uma mala pesada no altar. Clara já estava adolescente. E ela mesma me perguntava: Mamãe, você odeia meu pai? E eu respondi, com honestidade: Não, filha. Eu senti raiva. Me senti abandonada. Mas hoje, não odeio. Só não espero mais nada. Porque perdoar não é aceitar o que aconteceu. É deixar de carregar o que te machuca. E eu precisava das mãos livres para segurar o futuro. Para guiar a Clara. Para abraçar o presente com força. Perdoei, sim. Não porque ele merecia. Mas porque eu merecia paz. E esse foi o dia em que entendi que o perdão é para a alma o que o ar é para os pulmões. Sem ele, a gente sufoca. Durante muitos anos, meus pés não cruzaram a porta de uma igreja. Não por falta de fé, mas por medo. Medo do olhar dos outros. Medo do que eu sentia ao entrar. A igreja, que um dia foi meu refúgio, virou lembrança de dor. Mas a fé nunca saiu de mim. Ela só mudou de lugar. Deixou de estar nas paredes do templo. E passou a morar nas minhas ações. Na forma como eu amava Clara. Na forma como eu resistia. Mesmo assim, havia um vazio. Uma conversa pendente com Deus. Um silêncio que gritava. Foi Clara quem me convidou. Vamos à missa comigo, mãe? Só uma vez. Respirei fundo. Disse que sim. E vesti meu melhor vestido. Não para impressionar ninguém. Mas porque queria estar inteira naquele momento. A igreja era outra. Outras pessoas. Outros olhares. Mas quando o coral começou a cantar, meus olhos se encheram. Não de tristeza, mas de reencontro. Era como se Deus estivesse dizendo:
Demorou, minha filha. Mas que bom que voltou. Não chorei alto. Mas dentro de mim. Chorei tudo. As noites em claro. As vezes em que pedi uma resposta. O medo, a raiva, a culpa. Entreguei tudo. Ali, em silêncio. E senti, pela primeira vez em muito tempo, paz. Depois da missa, Clara me abraçou. Forte. Como se soubesse. Como se tivesse sentido junto. Naquele domingo, Deus não me falou com trovões. Falou baixinho. Com calma. Como uma avó que acolhe. Como um colo quente depois da tempestade. Saí dali diferente. Mais leve. Mais inteira. Mais eu. Minha fé voltou. Não por causa da igreja. Mas por mim. Porque eu voltei a me ouvir. E voltei a acreditar. Deus nunca deixou de me ouvir. Fui eu que, por um tempo, parei de falar com ele. Mas agora, nós dois conversamos todos os dias. Em silêncio, no coração. Como velhos amigos que não precisam de muitas palavras. A adolescência da Clara chegou como uma ventania. Trazendo bagunça, beleza e barulho. De uma hora para outra. Ela não queria mais laços no cabelo. Nem andar de mãos dadas na rua. Ela queria liberdade. E, sinceramente, às vezes eu queria um manual. As perguntas mudaram. Os silêncios também. E eu, que fui mãe desde tão nova, me sentia despreparada para lidar com tanta emoção junta. Ela gritava, chorava, ria alto. Tudo no mesmo dia. E eu, de longe, reconhecia em cada reação. Um pedacinho meu. Era como me olhar no espelho, anos atrás. Mas agora, com mais esperança. Ela começou a querer sair sozinha. Conhecer o mundo. E eu? Morri de medo. Não por não confiar nela. Mas porque o mundo... o mundo nem sempre é gentil com meninas sonhadoras. Mas fui aprendendo a soltar aos poucos. A dizer sim com medo. A deixar ela cair, sabendo que eu estaria ali para levantar. Tivemos nossas brigas, claro. Ela me achava rígida. Eu achava que ela não me ouvia. Mas no fundo, sabíamos. Nosso amor era nossa ponte. E, em cada gesto, em cada conselho, eu dizia sem dizer: filha, só quero que você não passe pelas dores que eu passei. Um dia, depois de uma briga boba, Clara entrou no quarto e disse: mãe, você já amou alguém de verdade? A pergunta me atravessou. Sentei ao lado dela, respirei fundo. E disse: já. E doeu. Mas me trouxe você. Ela me olhou. E nos olhos dela, havia um pedido. Me explica. Naquela noite, contei mais. Não para justificar, mas para ela entender que o amor também tem espinhos. Mas que nem por isso deixa de ser amor. Falei do que é amar e ser deixada. De confiar e cair. Mas também de se levantar. Ela chorou comigo. Me abraçou forte. E disse: se eu tiver metade da sua coragem, já vou me orgulhar. Aquele abraço curou mais que muitas orações. Ali, eu entendi. A Clara não era só minha filha. Ela era minha amiga, minha confidente, minha construção. Ela me mostrou que amor de filha também ensina. E que amor de mãe não tem fim. Só começo, todos os dias. O primeiro amor da Clara chegou com flores. E com frio na barriga. Ela chegou da escola. Com um sorriso novo. E um bilhete escondido na mochila. É o Pedro. Mãe, ele é diferente. E meu coração já disparou. Não por ciúmes. Mas por medo. O medo que toda mãe tem. Que alguém machuque quem a gente ama mais que tudo. Mas sorri. Escutei. E deixei ela contar tudo. Do jeito dela. O primeiro encontro. O primeiro beijo. As primeiras dúvidas. E eu? Segurei firme as lembranças do meu primeiro amor. Do quanto doeu. E me comprometi. Não vou projetar minha dor na história dela. Pedro era gentil. Respeitoso. E pela primeira vez, vi Clara florescendo. Em algo que não era só resistência. Foi bonito. E mesmo sabendo que o primeiro amor raramente é o último. Torci para que ela aprendesse mais com a doçura. Do que com o sofrimento. Ela estava crescendo. E eu, aprendendo a deixar crescer. Às vezes, mesmo depois de tanto tempo, a dor volta. Basta uma música. Um cheiro. Uma missa na TV. É como se a ferida antiga, aquela da juventude, começasse a pulsar de novo.
Não porque eu ainda sofro, mas porque há dores que viram cicatriz. E cicatriz também sente quando chove. Outro dia, vi uma notícia. Padre João. Nome conhecido. Transferido novamente. Não li o resto. Não precisava. Só fechei os olhos. E senti um nó na garganta. Não de raiva, mas de tudo que ficou por dizer. Às vezes penso. Se eu o encontrasse, o que diria? A verdade é que, talvez eu nem dissesse nada. Porque o silêncio, às vezes, é a resposta mais alta que se pode dar. Não quero reviver o passado, mas também não quero apagá-lo. Ele me moldou, me partiu, mas também me fez essa mulher que fala com firmeza, que ama sem medo, que cuida da Clara com toda a alma. A ferida ainda lateja, mas não manda mais em mim. A adolescência passou como um vento, e Clara virou uma jovem mulher, linda, decidida, com olhos que enxergavam o mundo além do óbvio. Mas havia coisas que ela ainda não sabia. Coisas sobre o passado. Sobre o começo da sua vida. Sobre mim. Eu sempre soube que um dia ela perguntaria. De verdade. Com profundidade. Sem rodeios. E esse dia chegou numa manhã comum. Enquanto tomávamos café. Mãe, quem foi meu pai? Engoli seco. O coração acelerou. Mas por fora, tentei manter a calma. Respirei fundo. Olhei nos olhos dela. E vi que ela estava pronta. Mas eu? Eu ainda não sabia se estava. Foi alguém que me marcou muito, eu disse. E era verdade. Ele não ficou. Mas você ficou. E você vale mais que qualquer ausência. Ela não insistiu. Mas eu vi nos olhos dela. A dúvida ainda existia. E naquele dia, entendi que eu precisava contar tudo. Mas no tempo certo. No nosso tempo. Durante anos, eu escrevi cartas. Cartas que nunca enviei. Para ele. Para mim mesma. Para Deus. Guardava todas numa caixa antiga. Escondida no fundo do armário. Como se, de alguma forma, escrever fosse aliviar o peso. Naquela semana, decidi reler cada uma delas. Uma por uma. As primeiras estavam cheias de dor. Perguntas sem resposta. Raiva misturada com saudade. Medo disfarçado de força. As últimas, no entanto, eram diferentes. Tinham paz. Aceitação. Gratidão, até. Pensei em mostrar para Clara. Pensei em queimar tudo. Mas decidi guardar. Porque aquelas palavras eram minhas cicatrizes em forma de tinta. E elas contavam a minha história. Mesmo que ninguém mais lesse. Ali, sozinha, entendi. Nem tudo precisa ser revelado para ter valor. Algumas verdades moram melhor dentro da gente. Quando já não dói mais. Foi num domingo de sol. Clara me chamou e disse: Mãe, quero ir à igreja. Meu coração congelou. Não porque eu não acreditasse mais. Mas porque aquele lugar carregava memórias que eu custei a cicatrizar. Você quer ir comigo? Ela perguntou. E eu assenti. Entramos juntas. Ela de cabeça erguida. Eu com o coração apertado. Sentamos no último banco. O mesmo onde, anos atrás, eu chorei em silêncio, grávida e sozinha. Durante a missa, Clara segurou minha mão. E naquele aperto, senti cura. A igreja já não era a mesma. Nem eu. Era como se, naquele momento, o tempo tivesse dado uma volta inteira. Para me mostrar que a fé verdadeira não mora nas paredes, mas na coragem de voltar. As verdades têm um jeito estranho de aparecer. Às vezes, chegam devagar. Às vezes, arrombam a porta. Foi numa tarde comum. O telefone tocou. Era uma voz desconhecida. Mas o nome me fez tremer. Padre João. O mundo parou por um segundo. Ele queria conversar. Pedir perdão. Conhecer Clara. Minha primeira reação foi o silêncio. A segunda, a raiva. A terceira, a dúvida. Contei a Clara. Olhos arregalados. Coração batendo alto. Ela não sabia o que sentir. Nem eu. Mas depois de um tempo, ela me disse: quero ver com os meus olhos. Saber com o meu coração. E naquele momento, percebi. A história não era mais só minha. Era nossa. Nos encontramos num lugar neutro. Um banco de praça, simples, silencioso. Ele chegou primeiro. Mais velho. Mais cansado. Com os olhos cheios d'água. Clara ficou em pé por alguns segundos. Olhando fixo.
Ele disse: Você é Lida. E me desculpe por tudo. Ela não respondeu de imediato. Aceitou. Ficou em silêncio. Depois disse: Eu não vim aqui por você. Vim por mim. E naquela frase, vi a mulher que ela havia se tornado. O encontro foi curto. Sem promessas. Sem reconciliações forçadas. Mas foi necessário. Porque às vezes, ver a ferida de perto ajuda a entender que ela já não sangra mais. Depois do encontro, Clara mudou. Não por ele, mas por ela mesma. Decidiu fazer psicologia. Queria entender as dores, os silêncios, os traumas. Quero ajudar quem carrega peso demais sozinha, ela disse. E eu chorei de orgulho. Ela estudava com brilho nos olhos. Com empatia. Com propósito. E eu vi ali um recomeço. Não só dela. Meu também. Porque cada passo que ela dava era uma forma de dizer: Você conseguiu, mãe. E agora eu continuo. Ver a Clara escolher o próprio caminho foi como respirar aliviada depois de anos no escuro. Ela não era mais só minha filha. Era minha luz. Foi num sábado preguiçoso que Clara resolveu organizar o armário. Encontrou uma caixa de lembranças. Velhas fotos, recortes de jornais, bilhetes, fitas de cetim. E até um sapatinho de bebê, já amarelado pelo tempo. Posso ver tudo? Ela perguntou. Assenti. Ela já sabia de tudo, então nada mais era segredo. Passamos a tarde mergulhadas nas imagens do passado. Ali, nas fotos, estavam pedaços da minha juventude. Sorrisos que escondiam medos. Olhares que contavam mais do que as palavras. Clara observava cada imagem com atenção. Como se estivesse lendo um livro sem texto. Até que ela disse: Você era Lida, mãe. Mas seus olhos estavam sempre tristes. Sorri com doçura. Agora não estão mais, filha. Você trouxe a luz que faltava. E ali, no meio das lembranças, entendi que o passado não precisava mais ser um fardo. Era apenas parte da nossa história. E agora, contado com amor. O tempo passou, como sempre passa. Clara se formou. Psicóloga, de jaleco branco, com um crachá que dizia: Especialista em escutar com o coração. Na cerimônia de formatura, ela subiu ao palco. E antes de pegar o diploma, disse ao microfone: Esse aqui é para minha mãe. Mulher mais forte que conheci. Ela me ensinou que o amor é o único milagre que não precisa de prova. As pessoas aplaudiram. Eu chorei. De alegria. De alívio. Naquela noite, deitei com o coração leve. A vida, que começou com dor e silêncio, agora se preenchia de orgulho e paz. O tempo, esse velho escultor, havia esculpido em mim uma mulher inteira. E esculpido em Clara uma filha brilhante. O que começou como vergonha, virou força. O que era segredo, virou aprendizado. E o que parecia fim, era só o começo. Hoje sou eu quem conta a história. Com cabelo branco, pele marcada pelo tempo. E um netinho no colo, que carrega o nome do pai dele, Clara. Sim, Clara escolheu esse nome para homenagear a luz da vida dela. E da minha. Vovó, conta aquela história de novo, ele pede. E eu sorrio. Respiro fundo. E começo, como sempre. Essa não é uma história que gosto de lembrar. Mas é a minha verdade. E enquanto conto, não falo mais com tristeza. Falo com a certeza de quem viveu. Sofreu, superou. E venceu. Porque no fim, toda dor vira história. Toda ferida vira lição. E toda mulher que escolhe seguir em frente carrega em si um mundo inteiro. Sou vovó Clara. E essa foi minha história. Se ela te tocou, guarde com carinho. Se ela te lembrou algo seu, entenda, você não está sozinha. Porque, como aprendi com a vida, a maior força de uma mulher é seguir, mesmo quando tudo diz para parar. Foi num sábado preguiçoso que Clara resolveu organizar o armário. Encontrou uma caixa de lembranças. Velhas fotos, recortes de jornais, bilhetes, fitas de cetim. E até um sapatinho de bebê, já amarelado pelo tempo. Posso ver tudo? Ela perguntou. Assenti. Ela já sabia de tudo, então nada mais era segredo. Passamos a tarde mergulhadas nas imagens do passado. Ali, nas fotos, estavam pedaços da minha juventude. Sorrisos que escondiam medos. Olhares que contavam mais do que as palavras.
Clara observava cada imagem com atenção, como se estivesse lendo um livro sem texto. Até que ela disse: "Você era linda, mãe, mas seus olhos estavam sempre tristes." Sorri com doçura. "Agora não estão mais, filha. Você trouxe a luz que faltava." E ali, no meio das lembranças, entendi que o passado não precisava mais ser um fardo. Era apenas parte da nossa história. E agora, contado com amor. O tempo passou, como sempre passa. Clara se formou. Psicóloga, de jaleco branco, com um crachá que dizia: especialista em escutar com o coração. Na cerimônia de formatura, ela subiu ao palco. E antes de pegar o diploma, disse ao microfone: "Esse aqui é para minha mãe. Mulher mais forte que conheci. Ela me ensinou que o amor é o único milagre que não precisa de prova." As pessoas aplaudiram. Eu chorei. De alegria. De alívio. Naquela noite, deitei com o coração leve. A vida, que começou com dor e silêncio, agora se preenchia de orgulho e paz. O tempo, esse velho escultor, havia esculpido em mim uma mulher inteira. E esculpido em Clara uma filha brilhante. O que começou como vergonha, virou força. O que era segredo, virou aprendizado. E o que parecia fim, era só o começo. Hoje sou eu quem conta a história. Com cabelo branco, pele marcada pelo tempo. E um netinho no colo, que carrega o nome do avô dele, João. Sim, Clara escolheu esse nome para homenagear alguém que ela aprendeu a amar e a respeitar. "Vovó, conta aquela história de novo", ele pede. E eu sorrio. Respiro fundo. E começo, como sempre. Essa não é uma história que gosto de lembrar, mas é a minha verdade. E enquanto conto, não falo mais com tristeza. Falo com a certeza de quem viveu, sofreu, superou e venceu. Porque no fim, toda dor vira história. Toda ferida vira lição. E toda mulher que escolhe seguir em frente, carrega em si o mundo inteiro. Sou vovó Clara. E essa foi minha história. Se ela te tocou, guarde com carinho. Se ela te lembrou algo seu, entenda, você não está sozinha. Porque, como aprendi com a vida, a maior força de uma mulher é seguir, mesmo quando tudo diz para parar. Agora, antes de você ir embora, se essa história te emocionou, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário e conta para mim. De qual cidade você está assistindo? Vou adorar saber de onde essa história está chegando. Obrigada por estar aqui. Até a próxima.